Beleza, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre acima de todo nome. Abram suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7. Filipenses 2:7. A palavra de Deus diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algo impressionante, algo maravilhoso nessa passagem é que diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Uma profundidade da Bíblia que muitas vezes nós não entendemos, escutamos muitas vezes aí em vários locais, através de televisão, através de outras igrejas, tudo bem. A questão é, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Agora, uma coisa interessante, que há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado naquela cruz. Há 2000 anos atrás, algo interessante que a gente tem que entender. Porque há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado naquela cruz, ele foi lançado naquela cruz sem ter pecado algum. Agora, o que é maravilhoso que nós temos que entender é que essa crucificação, que derramou o sangue dele por nós, houve algo magnífico nisso. Ou seja, o sangue de Jesus nos lavou e por isso somos lavados. Agora, não só isso. Jesus, depois no terceiro dia, ali naquele período quando ele foi sepultado, até ele ressuscitar, ele ficou 3 dias em oculto. Mas diante desses 3 dias, ele foi até o submundo. Ele pegou a chave da morte e a chave do inferno. Agora eu fico imaginando, fazendo uma conjectura aqui da palavra, Jesus ressuscitado, andando pelo submundo, andando lá, passando pelas cadeias do inferno, da morte, e Satanás sendo arrastado por ele. Eu fico imaginando isso, arrastado por ele, mostrando para todos aqueles anjos que foram colocados lá e presos, mostrando: eu ressuscitei, eu sou acima de todo nome e não há ninguém maior do que eu hoje. Isso é maravilhoso, saber que Jesus esteve lá, pegou as chaves da morte e a chave do inferno. É algo magnífico. Ele tem todo o poder e tem toda a soberania sobre todos nós. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, fala: eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É algo muito profundo que nós muitas vezes não entendemos, deixamos passar isso batido na nossa vida, sabendo que Deus é todo poderoso, Ele tem todo o domínio, e hoje Jesus rege a nossa vida e rege todo o universo, porque Ele foi elevado acima de todo o nome. Agora, em João 12, no capítulo 12, versículo 26, fala assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai lhes dará honra. Eu fico pensando nessa passagem, vendo o que Jesus falou: se alguém me servir, meu Pai vai honrá-lo. Agora, por que Jesus vai honrar? Por que Deus vai honrar? Porque o nome de Jesus está acima sobre todo nome. Eu fico imaginando pessoas que têm doença, têm câncer, têm depressão, têm todo tipo de desgraça na vida, os filhos estão fora do caminho, o casamento arrebentado, as famílias estão destruídas. E eu fico imaginando, Jesus está acima de todo nome. As dívidas são o nome, o câncer é o nome, a depressão é o nome. Jesus está acima de todo o nome. Algo interessante que nós temos que observar, que o próprio Pedro falou algo maravilhoso. Em Atos 3:6, Pedro estava passando próximo à sinagoga, e lá estava um homem caído, pedindo esmolas, e Pedro disse: olha, eu não tenho nada aqui,
mas o que eu tenho eu vou te dar. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Ele era aleijado, o homem. Agora, talvez você não tenha nada para dar para o seu próximo, mas você tem o nome de Jesus para dar para ele. Você tem o nome de Jesus para fazer com que aquela pessoa restaure a vida, que aquela pessoa volte a ter esperança, que aquela pessoa volte a ter saúde, simplesmente porque você tem o nome de Jesus para dar para aquelas pessoas. Como eu já falei, a depressão é um nome, o câncer é um nome, o HIV é um nome, todo tipo de doença tem um nome. Mas Jesus está acima de todo o nome. Existia um homem em 1824, algo interessante, ele todo dia no final da tarde, ele saía da casa dele, entrava no mato, e uma jovem, uma moça, começou a analisar essa entrada desse rapaz no mato, sempre no final da tarde. E ela um dia pegou, foi escondida no meio do mato, para ver o que esse homem estava fazendo lá. Ela ficou surpresa que esse homem estava de joelho, orando. Era um moço. Todos os dias, no final da tarde, ele entrava no mato, ficava lá de joelhos e ficava orando a Deus. Mas ela também conhecia um pouquinho a Deus, ela começou a esconder o chapéu dele, que ele botava o chapéu num canto, na árvore, ela ia lá escondida e trocava o chapéu dele e botava em outro lugar. Não muito tempo depois, eles se conheceram, ela falou do que estava fazendo e eles acabaram namorando e casando. Esse grande pastor, o João Peyton, nasceu em 1824 e uma das coisas que mais tinha na casa dele, ele contando todo o relato da vida dele, a biografia, haviam cultos domésticos na casa dele. Isso é maravilhoso, culto doméstico. Você estudar a palavra de Deus dentro da sua casa. Você reunir a família para ler a Bíblia, para ler o manual de instrução da sua vida. O manual de instrução nosso é a Bíblia. O manual de instrução do carro novo está lá, ele vem. O manual de instrução de todo tipo de equipamento, tudo vem no manual de instrução. O nosso manual de instrução é a Bíblia. É a Bíblia que diz como nós devemos andar, é a Bíblia que diz como nós devemos viver, é a Bíblia que nos dá esperança, que nos dá paz, amor, compreensão de quem somos, de como chegamos aqui nessa terra e para onde vamos. Esse caso do João Peyton, ele conta que num desses cultos domésticos, uma mulher que estava do lado, uma vizinha, começou a ouvir, e essa vizinha estava próxima ao suicídio. Mas ela acabou se convertendo simplesmente porque ouviu as pregações, ouviu as orações e se converteu, abandonou o suicídio e começou a seguir esse Jesus tão maravilhoso que a gente crê. Agora, como Jesus está acima de todo nome, Ele nos dá honra e nos dá glória. Mas mesmo Ele nos dando honra e glória, nós devemos devolver essa honra e essa glória ao nosso Deus. Em Apocalipse 4:11, a palavra de Deus diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade todas foram criadas. Ele está acima de todo nome, está acima das estrelas, está acima do sol, está acima dos mares, dos animais marinhos, dos animais selváticos, está acima de todo nome. Acima do nome de presidentes, está acima do nome de reis, Ele está acima de todo o nome. Agora, nós também somos dignos de receber a honra e a glória pelo nome do Senhor. Porque em 2 Tessalonicenses 2,14, o apóstolo Paulo fala: e os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim que tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tomar posse dessa glória que Jesus já nos deu. Tomar essa posse. Então Deus também quer nos colocar em honra e glória, sabendo que essa honra e essa glória é dele, mas mesmo assim Ele quer nos tornar em glória, porque Ele é a própria glória. Eu fico imaginando muitas vezes, durante a semana, durante o dia, e às vezes a gente se pega meditando sobre as coisas da vida, sobre o que aconteceu, sobre o que deixou de acontecer, sobre as coisas que a gente quer que aconteça. Eu aprendi que lá em Lamentações diz que a gente tem que trazer à mente as coisas que nos dão
esperança. Coisas que nos dão esperança. Então, as coisas do passado que foram ruins, deleta. As coisas do presente que não estão indo bem, deleta. As coisas do futuro que você quer, motive a sua mente. Preencha a sua mente, faça como Paulo disse, transforme a sua mente. Transforme, renove-se pela transformação da sua mente. E aí você vai começar a ter uma certa esperança. A esperança do que você quer ser. A esperança do que você quer ter. A esperança do que você quer fazer, porque existe alguém que está acima de todo nome, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana, eu estive fazendo algumas provas na faculdade, estava conversando com o irmão Cris, e foram 6 provas em 2 dias. Apesar da prova ser feita por consulta, né, não tem como você fazer aquela prova, 6 provas, 2 dias, mesmo por consulta. Se você não tiver entendimento do que você está fazendo, você não vai tirar nota boa. E aí eu acabei tirando a primeira nota da primeira prova, 3. Como tinha peso 2, eu já fiquei meio que abalado. Vou tirar um 3, né, por consulta. Fiz a segunda prova, tirei 8, e aí tem mais 2 que vão ser corrigidas depois, vão estar enviando. Mas aí eu fui fazer uma prova, que eu fui saber que eu tinha aquela prova de manhã e à tarde eu tinha que fazer porque ia acabar o prazo. Eu tinha 3 provas para fazer à tarde. Então eu fiz a primeira prova, tirei 10. Poxa, fiquei contente. Fiz a segunda prova, a nota não veio porque é uma outra prova lá, discursiva. Então eu fiz a terceira prova, isso tudo na mesma tarde, uma atrás da outra. Eu tirei 9. Aí eu comecei a ficar indignado. Por que eu fui tirar 9 nessa prova se eu tinha que tirar 10? Não é soberba, eu estudo tanto essa matéria aí, né, em inglês, eu estudo tanto, é todo dia estudando, é muitos anos estudando, é falando e tal, não podia ter tirado 9 nessa prova. E justamente o 9 que eu tirei foi da resposta da pergunta mais fácil que tinha, que era numerais. E eu acabei errando essa questão a mais fácil. Então eu acabei aprendendo que o excesso de autoconfiança no ser humano te leva para a lona. O excesso de autoconfiança, de você achar que agora já sabe tudo, vai te levar para a lona. Por quê? Porque existe alguém que está acima de todo nome. Se eu tivesse parado, pensado, quem sabe orado, analisado de novo, mas não, eu dei uma passada rápida de olho, beleza, está tudo certinho, enviar, a nota já vem automaticamente, tirei 9. Então eu aprendo com essas coisas que Satanás também fez isso. Ele estava todo soberbo, achando, bom, agora que Jesus vai ser crucificado, eu vou ficar numa boa. Satanás estava autoconfiante porque Jesus já tinha passado por todo o processo de humilhação, já tinha levado a cruz até o Calvário e tinha sido colocado na cruz. E naquela época, na época da crucificação, eles, para não deixarem que as pessoas morressem muito rápido, porque tinha uma certa euforia quando eles crucificavam as pessoas, eles colocavam embaixo do pé das pessoas um certo suporte para que as pessoas fossem colocadas ali, pregado o pé delas e elas não pudessem morrer por asfixia, porque iam ficar penduradas ali e iam morrer por asfixia. Então aconteceu que eles colocavam aquilo embaixo do pé. E aí então eu fico imaginando Satanás ali, pensando, bom, agora tudo acabou, agora eu vou ficar numa boa, estão matando aí o que se diz filho de Deus. Mas Jesus fez algo que ele nunca imaginava, que o próprio inimigo não imaginava. Jesus disse, Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E ele disse, a ti, ó Pai, entrego o meu espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele se entregou a hora que ele quis se entregar. E aí eu fico imaginando toda a soberba e toda a tirania e toda a autoconfiança que o inimigo tinha quando Jesus apareceu para ele ressuscitado. Eu fico imaginando a cara que ele fez. Nós temos que aprender isso. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus e Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dele. A honra não é nossa porque nós sabemos fazer isso ou fazer aquilo, porque nós somos pessoas de destaques, porque existem pessoas famosas aí que pregam a palavra de Deus, né, e assim por diante. Nunca esqueçam disso. A honra e a glória é somente de Jesus.
Isso aconteceu com Jim Swaggart, um dos maiores pregadores da década de 80. Já contei essa história muitas vezes. Um dia ele chegou na Argentina para fazer uma pregação. Ele chegou no estádio. Geralmente os pastores levam muitas pessoas para o estádio. É 100 mil pessoas, 200 mil pessoas numa pregação. É algo hoje inimaginável na mente, né, de um pastor pequeno como aqui, como a Jesus Vida, né, um dia pregar para 200 mil pessoas. Não que não seja possível. Se Deus quiser, Ele faz isso aí de um tempo para o outro. Mas ele chegou na entrada do estádio, ele perguntou para o assessor dele: quantas pessoas tem aí dentro do estádio? Aí o assessor falou: olha, pastor, tem aí 100 mil pessoas. Quantas pessoas tem fora do estádio? Olha, tem mais ou menos mais umas 100 mil pessoas aí que não conseguiram entrar. Aí Jim Swaggart falou algo que tocou na glória de Deus. E nós nunca devemos tocar na glória de Deus. E ele quis tocar na glória de Deus. Ele disse: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Foi a última pregação com um grande número que Jim Swaggart fez. Deus quebrou Jim Swaggart como um palito. Isso acabou praticamente. Igreja pequena hoje, não sei mais como é que está, não sei se ainda está vivo. Isso foi na década de 80. Nós não devemos tocar na glória de Deus. Estamos bem financeiramente? É Deus que nos deu. Estamos mal financeiramente? É Deus que nos dará. Estamos com doença? É Deus que permite que nós tenhamos esse tipo de patologia para que nós possamos aprender algo. Deus não te dá a doença, mas Ele permite que ela chegue até você. Talvez você tenha que aprender algo. Talvez você tenha que aprender algo, forjar mais o seu caráter. Talvez tenha que reclamar menos. Talvez as pessoas tenham que aprender a se abençoar. As pessoas têm a mania, muitas vezes, de se humilhar por elas mesmas, ter a certa autocomiseração que eu digo. Ah, eu sou um coitado. Ah, eu não vou conseguir. Ah, porque o outro conseguiu, eu não consigo. Ah, eu já fiz tanta coisa. Ah, essa minha doença está 20 anos, está 30. Ah, esse meu casamento. Ah, essa minha mulher. Ah, esse meu marido. Ah, esses filhos. Aprendam a identificar que Jesus está acima de todo o nome, acima do casamento ruim, acima dos filhos que estão no mau caminho, acima das drogas, acima dos vícios, acima das dívidas, acima das doenças. Deus está acima da sua depressão. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ele pode todas as coisas na hora que Ele quiser e quando que Ele quiser. A diferença é que você tem que ter algo impressionante que se chama fé. Fé é a convicção das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Tenha fé. Acredite que esse Deus é forte e poderoso para fazer por você muito mais do que você imagina. Deus quer te levar para lugares que você jamais sonhou, mas talvez, muitas vezes, nós não imaginamos quais são esses lugares. Talvez nós já estivemos em lugares que jamais sonhamos e não reconhecemos que o nosso Deus é que nos colocou lá. Então Deus muitas vezes nos pega daqueles lugares que nós estivemos, nos tira de lá e nos coloca lá atrás de novo. Você vai ter que percorrer todo o caminho de novo para chegar onde você estava. Não aprendeu? Deus pega de novo, coloca lá atrás, mais uma vez. E assim vai calejando, vai fortificando, vai entendendo que nós somos dependentes de Deus, porque Jesus tem um nome acima de todo o nome. Quem crê nos palavrões, diga amém. Aprova Jesus. Vamos orar.